Todo mundo já estava acordado a essa altura, a minha filha levantou e falou assim: "Ô pai, por que que você está fazendo isso? Será que você não vê que você está matando a minha mãe? Se for para você viver desse jeito, morra, morre logo". Eu nasci em uma família de 7 irmãos. A minha mãe, em 8 anos, ela teve 7 filhos. E a gente morava em um município vizinho a esse que eu vivo hoje. Era uma vida na roça, era muito difícil, ela não tinha acesso à água, ela precisava viajar com uma trouxa de roupa no cavalo, tipo 6 quilômetros, para conseguir lavar a roupa nossa. E quando os parentes vinham de São Paulo, de Belo Horizonte, ou dos municípios vizinhos, costumava pedir um dos filhos. E assim, ela de vez em quando nos dava dos parentes. Quando eu tinha 5 anos, ela me deu para uma tia em São Paulo. E eu vivi dos 5 aos 7 anos com essa tia. Esse tempo não deixou memórias ruins para mim. Foi foi até uma experiência bem legal, porque aqui na minha cidade, nesse caso que a gente morava em roça, não tinha escola, então eu tive a experiência de estudar o pré em São Paulo. Estudei 2 anos no pré e aos 7 anos, a minha tia me trouxe, me devolveu para ela, e foi quando meu pai se mudou da fazenda aqui para essa cidade que eu vivo até hoje. Quando eu cheguei aqui foi bem interessante, porque eu não conhecia energia elétrica, quer dizer, eu conhecia do tempo de São Paulo, mas o tempo que eu fiquei na roça, acho que criança, eu esqueci, então eu achei bem fascinante. Até esse momento da minha vida, eu não tinha detectado a violência que o meu pai exercia sobre a minha mãe. Ou aquele poder, aquela submissão que a minha mãe tinha e uma certa, digamos, aquilo para mim não era amor, era uma obsessão, ela era muito obcecada por ele. E ele era extremamente violento, tanto com nós, quanto com a minha mãe. Era uma violência do tipo de dar um murro, um soco na boca e cair 4 dentes no chão. E, a partir de 7 anos, eu comecei a experimentar essa violência. E eu absorvia isso de uma maneira muito profunda, muito intensa. Eu acredito hoje, olhando para trás, que os meus irmãos não foram tão afetados psicologicamente, assim como eu fui. Quando eu aprendi a ler, o meu irmão tinha uma caixa, que era como um cofre mágico. Ele guardava revistas em quadrinhos, ele guardava, cordéis, e eu estava, assim, naquele momento que eu queria muito ler, e ele escondia a chave. E a minha missão de todo santo dia era procurar essa chave. Eu procurava, encontrava, roubava as revistinhas, da Disney, e roubava os cordéis, lia, devolvia e ia repassando. Enquanto isso, a violência não parava. Meu pai batia na minha mãe, na hora de acordar a gente pra ir pra escola, ele chamava 1 ou 2 vezes, e na terceira vez ele já acordava com muita violência, do tipo de deixar marcas, hematomas pelo corpo, e eu ter de vestir uma saia grande para cobrir os hematomas e levar a situação de uma forma engraçada, para que meus colegas não percebessem que, na verdade, eu estava escondendo uma violência física. Aí, quando eu completei 12 anos, eu conheci o meu ex-marido. Eu vi ele pela primeira vez. Um tempo depois, ele falou que se apaixonou por mim à primeira vista, mas não foi o meu caso.
Aqui é uma cidade muito pequenininha, nesse tempo era mais ou menos 1985, e é uma cidade, assim, completamente isolada de tudo, que a gente brincava ainda na rua de terra, e tinha muitos amigos, tinha muitas crianças. E nesse contexto, ele entrou na minha vida. A avó dele morava de frente à minha casa, e ao vir visitar a avó, ele morava também na fazenda, assim como eu morei no passado, ele também morava na fazenda. E quando ele vinha visitar a avó, a gente se encontrava, eu arrumava namorada para ele, ele era uma pessoa muito sossegado, era muito educado, era era bacana, mas ele era muito tímido. Então quando ele queria, namorar uma moça, eh, ele me chamava e a gente eu ajeitava pra moça, a menina ficar com ele, e era uma coisa, assim, bem ingênua. E aí ele era muito tímido, e eu era bem popular. Eu era uma menina popular, que conhecia todo mundo, e que tinha uma dinâmica boa com todo mundo. Então as meninas que ele queria namorar, eu conseguia pra ele. Nesse tempo, eu ainda com 12 anos, ele falou pra mim assim: "Você quer aprender a dirigir?". O detalhe é que nessa época ninguém aqui do sexo feminino dirigia. Eu fui a primeira mulher a dirigir. Dirigi, aprendi a dirigir esse carro, e quando eu tinha 13 anos, ele chegou na porta da minha casa com uma moto 0 quilômetro e me convidou para ir dar uma volta. Eu falei: "Como assim, você comprou uma moto?". "Comprei, e eu gostaria que você fosse a primeira pessoa a andar comigo nessa moto". Eu falei: "Mas eu não vou". Aí minha irmã acabou indo, eles caíram, mas onde eu quero chegar é que ele comprou essa moto na tentativa de me conquistar, porque ele não demonstrava, mas a intenção dele durante esse tempo namorando as amigas e me ensinando a dirigir, era na tentativa de me conquistar. Isso eram palavras dele durante o nosso casamento. Quando eu completei 15 anos, um dia eu fui com as irmãs dele. Ele ele nasceu em uma família de 6 irmãos, só tinha ele, homem, as outras eram todas mulheres, e eu era bem, assim, amiga de algumas, mais assim, precisamente 2. Nesse tempo, uma irmã dele estudava fora, e uma casou, e 2 irmã uma era bem pequeninha, então 2 eram mais ou menos, assim, na minha faixa etária, e a gente acabou fazendo uma amizade. E no dia eu não vou me lembrar o dia, mas em outubro de 1987, eu fui com as irmãs dele pra fazenda, eles eram filhos de fazendeiro, e eu fui com elas pra fazenda, era uma fazenda linda, e eu amava ir pra lá. Eu ia com a avó dele, que morava de frente à minha casa, e nesse dia em especial eu tinha ido com uma irmã dele. Isso era outubro de 87. Foi quando aconteceu o primeiro beijo ao som de James Taylor, uma música bem romântica que tudo levou a um clima e a gente se beijou pela primeira vez. E a partir desse primeiro beijo, aconteceu uma coisa em mim que até então não tinha acontecido. Ele era o meu amigo. E a partir desse momento, ele se transformou em uma paixão muito, muito louca. Quando a gente começou a namorar, as irmãs dele ainda eram minhas amigas, boas amigas. Porém, quando elas perceberam que o namoro não acabava, que passou 1 mês, passou 2 meses, passaram-se 3 meses,
e ele fazia questão de vir me ver todo santo dia. Aí elas começaram a implicar comigo. E a partir desse momento eu conheci um lado delas que eu não tinha conhecido antes. Eu tinha 15 anos. Eu era muito inocente. Eu não sabia nada da vida e eu só sabia que eu estava apaixonada por ele. Nesse tempo, eu tenho uma irmã que é 1 ano e 4 meses mais velha do que eu, ela já estava ensaiando a sair para estudar, porque nessa época, essa minha cidade, só a educação que era oferecida era só da primeira série até a oitava série, que hoje é o nono ano. E a minha irmã começou a ensaiar para sair para estudar, e o meu pai começou a falar, ela é minha irmã mais velha, eu sou a segunda. E eu ouvi ele falando para ela que estudar era coisa de puta, junto com essas palavras que machucava muito, começou a surgir esse amor, e em minha cabeça, já que estudar é coisa de puta, então eu vou continuar apaixonada e vou viver esse esse romance. Quando a gente já estava com 3 meses de namoro, aconteceu a primeira relação sexual. E no momento que ele me possuiu como mulher, ele falou pra mim assim: "Você foi muito fácil, eu achei que seria mais difícil". Nossa, eu me senti muito pequena nesse momento. E a essa altura, a tentativa de terminar a minha relação por parte das irmãs dele e da mãe, da família, começou a ficar muito acirrada. Elas pegavam pesado. E nesse contexto, ela tinha uma ex-namorada que era de um município vizinho. Elas começaram a convidá-la para ir para casa delas na fazenda, ela chegava, fazia striptease, ela tentava seduzir de todas as formas, ele chegava para mim todo, assim, nervoso, porque eu não gostava daquela situação. E essa moça começou a me mandar bilhetes do tipo, "Sexta-feira, na próxima sexta, na próxima festa, eu estarei indo e dessa vez eu tomo ele de você". Até que chegou um ponto, de eu estar em lugares, assim, em festas, era festa com hora marcada, você vai 11h30 tem que estar em casa. Eu estar passando com ele em uma festa, ela passar, assim, a mão no queixo, e ela me desafiava mesmo. E com a pessoa que apanha, ela também aprende a bater. E eu perdi a paciência com ela mais ou menos 1 ano e pouco depois da gente estar junto, e eu acabei cometendo uma loucura e bati nela, mas também, sei lá, de certa forma resolveu, ela me deixou em paz. Todos os sinais estavam ali diante de mim. O pai dele era alcoólatra, a mãe dele era muito, muito, extremamente submissa, mas para mim que cresceu vendo a minha mãe sofrer muita violência, e eu também sofrer muita violência, era muito normal, era muito normal a mulher viver sob domínio de um homem. Então eu não estranhei quando eu vi que a mãe dele vivia da mesma forma que a minha. E todos os sinais apontavam para que tudo acabasse de uma maneira muito ruim. E a gente nesse nessa perseguição da família dele, de acabar com esse namoro, eh, essa ex-namorada, as irmãs, algumas pessoas aqui da cidade, eles achavam que eu não estava à altura
eu não estava à altura dele, que ele merecia coisa melhor. E dentro disso, dessa coisa doentia de todo mundo tá querendo nos separar, a gente namorou por 4 anos, dos 15 aos 19 anos. Durante esse tempo de namoro, era a relação sexual era uma coisa, assim, tão, resguardada, porque tinha tinha uma coisa, assim, que moça não podia se entregar antes do casamento. E engravidar seria uma tragédia. Obrigaria a moça a se casar e o rapaz a assumir a criança. Isso era de 87 a 1991. Então ele ia na cidade vizinha e comprava anticoncepcionais, eu tomava. E no início de 1991, aconteceu que eu não estava tomando anticoncepcional, porque era muito difícil ir nessa cidade. Então, eu sabia, eu conhecia o meu corpo, eu sabia do meu período fértil, apesar de ser inocente, eh, eu tinha conhecimento, porque na minha casa também tinha enciclopédias, sobre português, sobre vários assuntos, sobre filosofia, sobre, educação sexual, e eu sempre era muito interessada em ler. Eu sempre fui uma pessoa que li muito. Muito não, razoavelmente, mas gostava de ler e tinha curiosidade de absorver o conteúdo daquelas enciclopédias que tinha na minha casa. Então eu sabia o que era período fértil, eu sabia como acontecia o período fértil. E ele chegou um dia e eu falei: "Hoje a gente não pode, porque eu vou engravidar". Ele ignorou o fato e 15 dias depois, eu descobri que eu estava grávida. Aí quando eu descobri que eu estava grávida, praticamente não havia mais o que fazer. A gente acabou se casando. O detalhe importante de mencionar é que eu casei somente na igreja, porque eu não estava à altura para casar com ele. Precisava ser uma pessoa muito melhor do que eu. Então, casar na igreja não dá, acho que nem ao homem nem à mulher obrigações legais, digamos assim. A pessoa não tem obrigações legais. Até esse tempo não tinha. E aí eu casei, grávida de 4 meses, casei na igreja, tudo aconteceu, assim, rápido, a gente não tinha onde morar. Eu fiquei morando na casa da minha mãe e ele continuou morando com os pais, na fazenda. E de 4 meses até eu completar os 9 meses, ele construiu uma cozinha, um quarto, um banheiro e uma área de serviço. E faltando 10 dias para eu ter o bebê, a minha filha, eu fui pra fazenda, muito cheia de sonhos, muito apaixonada, muito feliz, apesar de toda a perseguição, eu estava muito feliz. Tem uma citação de Viktor Frankl que diz o seguinte: "Existem certas pessoas no mundo que, para se sentirem grandes, eles precisam exercer um poder sobre as pessoas que eles consideram pequenas". E 10 dias depois de morar na fazenda, eu descobri que eu era muito pequena. Eu era considerada muito pequena por ele. Eu não sabia o sexo do bebê, eu entrei em trabalho de parto, lá na fazenda sozinha, depois eu fui socorrida. Aqui nessa cidade que a gente vive, não, até hoje não tem hospital, não tem uma sala de raio-x, não tem hospital, e eu precisei ser levada pra uns 60 quilômetros daqui pra ter o bebê. E quando a bebê nasceu e ele viu que era uma menina, ele ficou muito frustrado, muito frustrado. E nesse momento
eu conheci a outra face dele. Ele, entre aspas, ele rejeitou a nossa filha, porque ele queria que fosse um menino, ele não queria que fosse uma menina. E enquanto eu amamentava, enquanto eu embalava a minha filha tão pequena, ele falava as coisas mais horríveis que uma mulher pode ouvir. Coisas do tipo: "Você fica embalando essa vagabundinha, essa putinha, pra daqui 12 anos ela tá aí na mão de todo mundo". E aquilo me doía muito, muito, muito. Eu com 19 anos, com uma bebê, sob minha responsabilidade, o pai rejeitando, e eu descobri que eu tinha que cuidar da casa, apesar de ser uma casa pequenininha, mas eu era muito jovem, eu era muito inexperiente, e tudo caiu sobre os meus ombros de uma maneira muito pesada, porque eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso com a bebê. E eu senti muita tristeza, porque não foi aquilo que eu tinha sonhado. Eu sonhava que eu seria o meu salvador. Ele ia me tirar daquela vida de violência que o meu pai impunha dentro de casa e que a gente ia viver um conto de fadas felizes para sempre. O meu conto de fadas, o meu felizes para sempre, acabou em 10 dias. O detalhe é que eu saí da escola pra quando eu comecei a namorar com ele, eu saí da escola terminando a 8ª série. E a gente ficou namorando, e quando o neném nasceu, ele aconteceu tudo isso ele não aceitava que era uma menina. Quando a minha filha tinha mais ou menos 1 ano e 7 meses, ele montou uma granja de frango, e ele colocava uns lotes, e a gente abatia, era tudo artesanal, apesar de comprar ração fora, de vir de outra cidade, aqui tudo é muito difícil. Então, ele levou um tio dele. Era um tio que era mais jovem do que ele era um rapaz mais ou menos de 18 anos. E esse rapaz ficava na granja, mas passava o dia todo relacionando com a gente, comigo, com ele. E eu percebi que ele, por ver certas, era uma coisa assim, bem discreta, uma violência discreta. E pelo fato dele ver o meu ex-marido me tratar de maneira com aquela violência discreta, ele achou que ele também poderia. Por quê? Ele ia na casa da família dele, que era todo mundo morando na fazenda. Talvez ele ouvisse coisas que me colocavam como inferior. O meu marido já me tratava de uma maneira como se eu fosse inferior, e ele também se achou no direito de me tratar como inferior. E aí eu pedi para ele que ele retirasse aquele rapaz da minha casa. Eu não queria conviver com ele. Eu não me lembro de detalhes. Eu lembro que um dia ele falou uma coisa muito feia comigo, eu nem sei se eu posso dizer aqui, mas ele falou uma coisa muito muito bruta comigo, e eu parti para cima dele. Quando eu parti para cima dele, ele me deu um soco na cara, eu caí, eu fui de novo, ele bateu de novo, eu caí, e como eu estava muito irada na hora, o meu ex-marido chegou e me segurou por trás e travou meus 2 braços. Aí nesse momento, esse rapaz fez do meu rosto um pandeiro. Ele batia de um lado, meu rosto virava, ele batia do outro. E eu cheguei no outro dia na casa da minha mãe em prantos, chorando muito, porque eu amava ele muito, muito, de uma forma que não tem nem explicação. E aquilo doeu, não não tanto fisicamente, mas doeu em minha alma.
Eu jamais esperava que eu fosse tomar porrada na cara, como a minha mãe tomava. Principalmente, o meu marido me segurando por trás para outra pessoa me bater. E a minha mãe nesse momento estava passando pelo processo de separação com meu pai, então ela não tinha nem estrutura para me acolher, para me direcionar, de não que eu esteja me vitimizando, mas de falar: "Procura uma vida para você, eu vou te apoiar". Não. Eh, Quando isso aconteceu, ele veio aqui para a cidade, o rapaz veio para a cidade, e o meu pai foi lá e foi tirar satisfação. E quase meu pai cometia um homicídio. Aí pula para quando a minha filha tinha 4 anos. Nesse movimento de granja, de abater frango, de passar o dia inteiro trabalhando, eu coloquei uma moça em minha casa, para fazer o serviço da casa, enquanto eu ajudava na nos afazeres, né, dessa granja. E era o quê? 95. Eu entrei no meu quarto, que era só um quarto, e o meu ex-marido estava com as mãos debaixo da saia dela. Dessa vez, eu fiquei muito, muito decepcionada. Eu peguei minha filha e fui embora para São Paulo, para a mesma casa daquela tia que me acolheu quando eu tinha 5 anos. O mesmo ambiente dela ali, não foi precisamente na casa dela, mas ela morava no mesmo lugar. A minha avó morava em São Paulo, a família da minha mãe é toda de São Paulo. E eu cheguei em São Paulo, eu falei: "Se eu sentir muita saudade, eu volto. Se não, eu vou tentar minha vida em São Paulo". Quando a minha filha teve o primeiro contato com ele, por telefone, ou quando ela desligou o telefone, eu tive que ir para o pronto-socorro com ela, porque ela teve uma febre emocional de 40 graus, e ela ficou muito muito triste por estar longe, né, do pai, da família do pai, da minha família. E eu acabei também tendo um atendimento, e foi o meu primeiro contato com antidepressivo. Foi me receitado por um clínico geral, um remédio, um antidepressivo, porque eu estava arrasada com tudo o que tinha acontecido. Ele tinha me traído, eu tinha saído de casa, e o fato de minha filha ter adoecido de febre, a gente acabou conversando, nunca mais vai acontecer, e volta para casa. Eu apaixonada, voltei. Voltei para casa e 2 anos depois eu tive outra gravidez. Dessa vez eu já tive um acesso a uma ultrassonografia e descobri que era um menino. E ele foi só alegria e felicidade. Ficou muito feliz. Nessa época ele tinha um caminhão, ele transportava leite para outro município, e junto com essa segunda gravidez, ele teve o primeiro contato dele com a bebida. Ele começou a chegar em casa alcoolizado. E ele foi tomado, assim, por um sentimento de garanhão, acho que isso seria a palavra certa. Ele se achou muito homem e começou a ficar com várias garotas, eu grávida, a barriga crescendo cada vez mais, e meu filho nasceu, e ele comemorou de uma forma muito estranha. Ele tinha um revólver, ele muniu o revólver com tudo que cabia de bala dentro e atirou pra cima. Foi assim que eu comemorou o nascimento do menino. Quando meu filho tinha 1 ano e 11 meses, ele
essa cidade que eu vivo hoje não existia material de construção. E ele pegou todo o gado que ele tinha, todo vendeu o caminhão, porque a metade do caminhão era da irmã dele, e transformou tudo numa boiada e vendeu essa boiada. Porém, o comprador deu um golpe nele e a gente ficou sem nada, totalmente sem nada. Eu tinha uma filha de 7 anos, um filho de 1 ano e pouco, e nesse momento, ao invés dele segurar minha mão para a gente encontrar uma saída para criar os nossos filhos, ele se entregou totalmente à bebida e começou a beber de uma forma muito descontrolada. Eu me senti muito sozinha, muito desnorteada. O que que eu vou fazer para alimentar, para fazer o que que eu vou fazer com essas crianças? A mãe dele, nessa época, dividia a compra dela comigo, mas além de comer, os meus filhos precisavam vestir, precisavam calçar, tinha outras necessidades, né. Uma criança tem outras necessidades além de comer. E nesse tempo eu acabei me mudando para cá, onde é a cidade que eu moro hoje. Mas quando chegou aqui, eu não sei, era uma coisa assim muito era uma ele tinha uma energia que ele me segurava. Era uma coisa assim que meu mundo só conseguia existir se eu tivesse ao lado dele. E aí eu acabei não conseguindo ficar aqui e voltei para a fazenda. Só que dessa vez eu já voltei com um projeto. Eu comecei a vender bordados que vinha do Ceará. Eu tinha uma irmã que morava em Porto Seguro, a minha mãe trouxe um lote lá de coisas, me pediu para vender, eu saí e vendi muito rápido e falei: "É isso que eu vou fazer". Eu comecei a ir em Porto Seguro e pegar bordados e vender esses bordados que me geravam uma renda para suprir pelo menos as necessidades dos meus filhos, porque nesse tempo, quem me emprestava uma roupa para ir em Porto Seguro comprar esses bordados era uma cunhada minha, a esposa de meu irmão. E assim eu comecei a conseguir as coisas que meus filhos precisavam. E eu fiquei 5 anos. Eu montava no cavalo, colocava a bolsa de bordados, assim, em cima na cabeça da sela e cortava, e eu girava de porta em porta. Era como se eu fosse uma caixeira viajante. E quando meu filho tinha 7 anos, que precisava ir para a escola, o prefeito da minha cidade me deu uma oportunidade de trabalhar. Ele me contratou para trabalhar numa escola. Eu fui. Só que quando eu aceitei esse trabalho, a comunidade aqui, por ser um lugar muito pequeno, as pessoas tinham uma imagem, assim, que a gente era muito, muito abastado e vivia uma vida muito boa, porque é aquele ditado: "Quem em terra de cego, quem tem um olho é rei". E o pai dele tinha a fama não, era um dos principais fazendeiros da região. E as pessoas começaram a ir falar para o prefeito que ele tinha me dado um trabalho e que eu não precisava desse trabalho. E mesmo assim ele garantiu 1 ano, no segundo ano que eu estava lá, apareceu um concurso, eu fiz, eram 5 vagas, eu acabei tomando posse de uma vaga, aí agora ninguém podia mais me tirar. Eu tinha que acordar cedo para ir trabalhar, eu acordava, pegava o cavalo, arriava o cavalo para mim, para meu filho, e a gente ia trabalhar. Às vezes ele acordava, mas na maioria das vezes ele estava de ressaca ou às vezes ainda esperando sob efeito de bebida. E e a bebida nesse tempo começou a fazer parte já era parte, já era porque a bebida ela é uma coisa progressiva, ela vai progredindo e vai tomando proporções que só quem vive com uma pessoa alcoólatra é que tem noção da dimensão que o alcoolismo pode tomar na vida de uma pessoa. Então eu, às vezes, eu chegava, ele ainda estava dormindo. Era muito frustrante, sabe, ver.
que eu estava correndo atrás, que eu estava ali na luta e ele nem aí. Mais ou menos uns 2 anos depois que eu estava trabalhando, a gente começou a construir nossa casa, aumentar nossa casa. E fizemos um alongamento, o costume do óculos, fizemos um alongamento na casa, então eu fazia massa, eu colocava o tijolo, eu quando estava concretando, eu fazia o concreto, eu entregava o concreto. Depois veio a parte de cobrir, eu fui morar na granja, e essa casa ficou lá sem cobertura uns 4 ou 5 meses, e nesse tempo eu pintei todas as telhas da casa, e e a gente conseguiu construir uma casa bem legal, nós 2 com nossas próprias mãos. E nessa época, ele começou a fazer muita roça, ele conseguiu uns meeiros, eu não sei se as pessoas vão saber o que é um meeiro, é um sistema de produção que você entrega a terra para a pessoa, ela planta e você ajuda ali com a parte e quando vem a colheita, parte meio a meio. E no meio dessas plantações e muita produção, era uma terra muito boa, eu pedi uma vizinha para me ensinar a fazer farinha. Essa vizinha sabia fazer, mas eu não sabia. E aí eu pedi para ela me ensinar, ela me ensinou. Nessa época, a minha filha já estava saindo para estudar, porque o que que eu dizia para minha filha? "Eu não quero que você seja uma mulher como eu fui, não quero que você tenha o mesmo destino que eu tive. Eu quero que você deseje alguma coisa em sua vida, porque quando você deseja muito, o universo conspira a seu favor". E eu fui direcionando a minha filha de forma que ela saiu para estudar. Só que esse sair para estudar demandava custos, e eu comecei a fazer farinha para ajudar, né, ajudar a pagar cursinho, para ela conseguir uma vaga numa escola boa. Nessa altura da vida, eu estava cuidando da casa, cuidando do trabalho, e eu fazia farinha. Então eu estava com uma tripla jornada de trabalho. E eu consegui umas pessoas para me ajudar, umas pessoas que são minhas amigas até hoje, e eu parti para a luta. Eu precisava que a minha filha estudasse. E enquanto eu trabalhava muito, eu dava o meu sangue para melhorar nossa casa, para minha filha estudar, 90% do tempo ele estava bebendo. Teve um dia, eu vou me lembrar que eu não lembro o ano, mas teve um dia que eu estava em casa com meus 2 filhos e um sobrinho, ele chegou com um amigo, e ele estava muito bêbado. E eu criava galinhas, tinha pintinhos, esses pintinhos estava era hora era uma hora, assim, de pôr do sol, era a hora que os pintinhos estava começando a se preparar para dormir. E pelo barulho de ser muito pinto piando ao mesmo tempo, ele começou a arrancar a cabeça dos pintos. Ele jogava lá embaixo, tinha um espaço, assim, mais ou menos 1,5 m de altura, ele arrancava e jogava o corpo lá embaixo ainda batendo, sem a cabeça. E a minha filha entrou em casa apavorada e colocou um travesseiro na cabeça. Quando eu cheguei que vi a cena, eu pedi para ela segurar na mão do irmão dela e ir para casa da avó. E eu fiquei muito chocada. Depois disso, ele pegou 1 litro de álcool, jogou dentro do lugar onde os pintinhos estavam, colocou fogo, e eu desesperada pegando água para apagar esse fogo. Então nessa altura da minha vida, eu comecei a sofrer muita violência, muita violência. Aí já não era mais uma coisa discreta, já era uma coisa bem estabelecida. Eu não contava para ninguém, eu vivia com aquela violência só só para mim. E eu comecei a correr de faca, de machado, de facão, e um dia eu cheguei, foi a primeira violência, assim, mais
mais, como que eu vou dizer? Mais escancarada. Eu cheguei de viagem com as mercadorias para vender, eu estava mais ou menos, assim, sonolenta, pegando sono, a gente já estava todo mundo deitado. Quando eu tô naquele momento ali de dorme e acorda, eu ouvi um barulho, aquele barulho assim. Nessa época tinha uma espingarda, uma carabina, que calçava 10 balas. Ele sempre gostou de muitas armas, de muita arma. E ele engatilhou essa carabina e colocou no meio da minha cabeça. Foi a primeira violência terrível que eu sofri, foi essa. E eu não entendia, não estava entendendo nada do que estava acontecendo, e eu falei: o pensamento é muito rápido, eu pensei: "Eu vou morrer, porém eu vou lutar". E nesse momento a gente começou a lutar na cama, rola pra lá, rola pra cá com essa carabina engatilhada. E aí ele saiu, ele a arma não disparou, meus filhos estavam dormindo no mesmo quarto, a arma não disparou, porém ele levantou, saiu pro lado de fora e descarregou todas as balas que tinha na arma pro alto. E nessa altura que eu fazia farinha, ele já não fazia mais questão de esconder a violência. E eu comecei a derramar, eu comecei a precisar de ligar o corpo, de desligar o corpo. Nesse momento da minha vida, eu comecei a buscar ajuda profissional, ajuda psiquiátrica, porque eu estava com muitos sintomas de depressão. E cada vez que eu ia num retorno de consulta, aumentava um remédio. Era mais um remédio, porque porque aquela quantidade não era suficiente. Eu cheguei a tomar 8 remédios psiquiátricos para suportar a minha vida. E trabalhando, trabalhando muito, sábado que eu não trabalhava na escola, eu tinha que acordar 4 horas da manhã. Às vezes eu pegava o carro com lama, muita lama, e saía, eu carregava o carro com tudo que eu tinha, trazia para feira, vendia, e ele ficava lá deitado, bêbado. Quanto mais ele bebia, mais ele ficava violento e mais eu tinha que trabalhar. Porque eu com uma filha na faculdade, a essa altura ela já estava na faculdade, um filho ainda entrando pré-adolescente, então eu tinha que trabalhar. E tinha momentos que a gente vinha na cidade, teve um dia que eu desci do carro para fazer xixi, ele deu uma ré, assim, mais ou menos uns 5 metros, e acelerou com tudo que o carro tinha, pra cima de mim. Eu subi num barranco, entrei no mato e passei a noite. Esse dia eu dormi no mato. Diante desses fatos que foram acontecendo cada vez mais e mais violentos, eu comecei também a apresentar problemas no trabalho. E eu sofri muita muito preconceito de colegas de trabalho. Como eu já não tinha estrutura psicológica para suportar as coisas em silêncio, porque as violências começaram a acontecer, as tentativas de homicídio começaram a acontecer com muita frequência, eu comecei a apresentar problemas no trabalho. E as minhas colegas de trabalho me julgavam de todas as maneiras, porque a essa altura eu já era a louca, eu era louca, eu era a problemática, que tinha um casamento perfeito, que tinha um marido perfeito, que era a esposa do filho fazendeiro, e por causa da minha loucura, eu estava jogando tudo pro alto. E foi um tempo, assim, muito, muito difícil, muito difícil. Quando faltava 1 ano para minha filha terminar a universidade, eu tinha acordado 6 horas da manhã
porque eu precisava produzir uma quantidade maior de farinha. E eu pedi ele para ir buscar, a mulher que me ajudava, ele falou que não ia, porque ele estava bêbado. E eu montei na moto e fui buscar ela. E nós chegamos, nós fomos para a roça, tiramos ali mais ou menos 1 tonelada de mandioca e tinha que parar para fazer almoço e era uma coisa assim muito corrida. E a gente almoçou, quando foi umas 2 horas da tarde, aquele rapaz, aquele que me bateu quando a minha filha tinha 1 ano e pouco, chegou na minha casa e ofereceu para todos nós que estávamos ali trabalhando. Ofereceu um vinho. Eu falei: "Não vou tomar porque eu estou trabalhando". Aí ele tomou o vinho e a partir dessa taça de vinho ele sumiu com esse rapaz, e eu fiquei sozinha com as 2 mulheres que me ajudaram, e eu falei: "Vamos partir para cima, porque hoje ele não volta mais". Eu já conhecia como era o comportamento dele. A gente trabalhou muito até umas 20h30. Uma das mulheres foi embora, eu continuei com a outra. A gente ficou até umas 11 horas, 11h30 por aí. Conseguimos adiantar bastante o serviço. E aí a gente parou para comer, tomar banho e descansar para pegar no outro dia. Essa segunda mulher, ela não foi embora para casa dela, a primeira foi. Até que a gente terminou de comer, de tomar banho, de agasalhar, deitar, já era ali mais ou menos 1 hora da manhã, 1h30 por aí. A gente dormiu, era férias, era época de férias, a minha filha estava em casa, o meu filho, e tinha um amigo do meu filho, lá na minha casa. E mal a gente deitou, nós escutamos uma gritaria do lado de fora da casa. E quando eu abri a porta, tinha um rapaz de São Paulo segurando o meu ex-marido, porque ele tinha bebido ao ponto de praticamente entrar em coma. Aí veio esse rapaz e 2 irmãs dele trazer ele para casa. Colocaram ele lá na cama e o rapaz veio para a cozinha conversar comigo. Só que antes deles entrar com ele, eu pedi para minha amiga que me ajudava com o trabalho da farinha, eu falei: "Olha, não levanta, não sai do quarto. Hoje você vai ver como é a minha vida". E ela ficou quietinha dentro do quarto. Uma das irmãs dele entrou na minha casa, a outra não entrou, ficou lá do lado de fora. Essa irmã dele colocou ele na cama com esse rapaz e pranteou em cima dele como se ele tivesse falecido. E ela pranteou, ela chorou muito e veio para a cozinha falar comigo. Nisso ele tentou levantar. Quando ele tentou levantar, ele caiu de novo e bateu com a cabeça no criado mudo que ficava do lado da cama. E fez um barulho muito alto, porque era de madrugada. Aí todo mundo já estava acordado a essa altura, a minha filha levantou e falou assim: "Ô pai, por que que você está fazendo isso? Será que você não vê que você está matando a minha mãe? Se for para você viver desse jeito, morra, morre logo". Quando a minha filha falou isso, essas irmãs dele, elas me humilharam tanto, tanto, de uma maneira tão inimaginável, que eu penso assim: o que que tinha dentro da cabeça delas para elas acharem que nós éramos tão pequenas. Ela rodava a saia na sala e falava: "Isso tudo aqui é usufruto de papai". E nessa hora, o rapaz que veio, que entrou com ela, ele me segurou. Ele me segurou porque ela estava falando, uma ameaçava do lado de fora, matar eu e minha filha, e a outra do lado de dentro falando coisas assim que eu não ouvi, porque nesse momento o rapaz começou a falar bastante no meu ouvido: "Ouve só a minha voz, só a minha voz, só a minha voz. Não ouve o que ela está falando, por favor, concentra na minha voz".
E aí, quando ela parou de falar as coisas que ela queria falar e de ameaçar que ia fazer e acontecer, eu pedi ela: "Por favor, sai da minha casa". Ela saiu e elas começaram a vir, vinha uma, vinha outra, e umas 4 horas da manhã eu pedi pra minha amiga, falei: "Ó, isso aqui não tá dando certo, nós trabalhamos até meia-noite, nós não estamos conseguindo descansar, vamos continuar nosso trabalho? Vamos". Levantamos e fomos continuar nosso trabalho. O dia amanheceu, continuou aquela coisa louca toda hora elas lá, ele não levantava, não sei o que que ele bebeu esse dia, mas ele não levantava. Quando foi, assim, umas 11 horas, eu já estava exausta, eu estava muito cansada. Aí eu pedi para minhas companheiras de trabalho, falei: "Vocês podem segurar aqui, por favor? Eu preciso deitar um pouquinho, porque eu estou muito cansada". Aí elas falou: "Pode ir, Betânia, pode ir que nós seguramos aqui". Eu passei pela cozinha e falei assim: "Quando esse infeliz acordar, ele vai me pagar". Aí eu passei pela cozinha, passei pela sala e deitei em um quarto. Nesse tempo, eu deitava somente em posição fetal. Tudo que eu deitava, eu só conseguia deitar em posição fetal. Eu estava deitada em posição fetal, sobre o meu braço direito, e eu ouvi um barulho na gaveta da cozinha. Foi uma coisa, assim, tão rápida, que quando eu vi, ele já tinha chegado no quarto que eu estava tentando que eu deitei para descansar. Ele pisou o joelho na minha costela esquerda, puxou meu ombro, e eu vi uma faca muito grande. E eu gritei, nesse momento eu gritei: "Pelo amor de Deus, não me mata de faca". Nesse momento que o meu filho viu ele passando, era coisa, assim, de 1,5 m mais ou menos, de onde o meu filho estava, no computador, e onde eu me deitei. Então, quando ele levantou o braço para fazer o que ele queria fazer, o meu filho veio e segurou a mão dele. E foi assim, foi uma cena que, se a minha cabeça já estava bagunçada, a partir desse momento, eu piorei muito, eu piorei muito, muito. Nessa hora, o meu filho entrou no carro e foi chamar a família dele, de repente, já tinha uns 4 carros na porta da minha casa. As pessoas que chegaram fizeram, tipo assim, um corredor. Eu só chorava, nessa hora eu só chorava. E de repente, ele que estava quase morto, ele ficou muito valente. E ele atravessou as pessoas que estava segurando ele do lado e veio para perto de mim, colocou o dedo no meu rosto e falou assim: "Olha, sua vagabunda, ou você fica aqui e trabalha, ou eu te caço aonde você for". O meu mundo virou, assim, completamente pelo avesso. As pessoas pegaram ele à força, tiraram ele de lá, eu fiquei, e de repente eu comecei a sentir muito sono. Alguém no momento daquele choro ali colocou me deu alguma coisa para beber, porque eu apaguei, eu simplesmente apaguei. Mas antes de apagar, uma irmã dele falou para mim assim: "Ô Betânia, você é viciada em sofrimento, você é igual mamãe, ou você é viciada em sofrimento. Eu não entendo uma pessoa passar pelo que você passa". E eu lembro disso e depois eu apaguei, isso era mais ou menos umas 11h30 da manhã, quando eu acordei, as minhas amigas que me ajudavam com a manufatura da farinha, elas tinham deixado tudo limpo, organizado, e elas moravam a uns 6 ou 7 quilômetros de distância, e elas tinham ido embora. Eu acordei e estava, assim, um silêncio ensurdecedor. A casa estava muito silenciosa, mas a minha mente estava completamente perturbada, muito perturbada. E no outro dia eu disse pra ela assim: "Eu nunca mais faço farinha pra você. A minha filha vai financiar o resto da faculdade dela, e
essa é a última vez que ele encosta naquele forno pra fazer farinha. Vai apodrecer tudo, porque ele não se habilitava a fazer nada, a tomar nenhuma providência. Quem tomava as providências, quem tinha o desejo de ver a casa pintada, de ver o piso na casa, de ver a casa decorada, o quintal arrumado, tudo era eu. E nesse momento eu falei: "Vai perder tudo", e perdeu. Mais ou menos 1 ano e meio depois que isso aconteceu, 2 anos, eu me mudei pra cá, eu peguei minhas coisas e vim morar aqui. Aluguei uma casa e eu pedia pra Deus: "Ô meu Deus, me ajuda, eu preciso encontrar onde está a força, o resto de força que ainda existe em mim. Eu preciso encontrar". E nesse dilema de remédio psiquiátrico e pedindo Deus para me libertar daquele sofrimento, para eu ter força para sair, porque de tanto ele dizer que eu não estava à altura dele, e as irmãs dele também, a família dele dizer que eu não estava à altura, eu realmente comecei a achar que a minha vida era muito insignificante, que eu o que que eu tinha? Eu não tinha estudo, eu era muito revoltada porque eu não tinha estudado, e sem estudo você não consegue um trabalho melhor, tem que continuar ali naquele trabalho meio, não que não seja digno, mas eu não eu não me contentava de de não poder exercer uma coisa melhor, porque durante todo o tempo que eu saí da escola, eu nunca parei de buscar conhecimento, de ler, de viajar para todos os cantos do mundo através da leitura, e eu era muito insatisfeita com a minha situação. Aí eu mudei para cá, porque já estava muito insustentável nossa relação, e quando eu vim, ele veio atrás. Ele veio e eu perdoando. Acabamos tendo uma relação, ele na fazenda e eu morando aqui. Isso em 2016. Quando chegou as férias, a minha filha já nesse momento, a minha filha já tinha se formado, ela terminou a faculdade dela em 2015, e em 2016 ela já estava no apartamento dela, e eu fui passar as férias com ela e com meu filho, que estava morando lá com ela. E fui para Belo Horizonte, para passar o final de ano, Natal e Réveillon com meus filhos. Nós fizemos uma ceia muito bonita, muito legal, minha filha nesse tempo já estava se relacionando com o atual esposo dela, e a gente fez a ceia de Natal, no dia 24, 25, tudo tranquilo. Aconteceu em 2016 uma coisa muito chocante, que deixou o meu ex-marido arrasado, e ele me pediu, pelo amor de Deus, para eu voltar, pra gente viver, recomeçar, porque ele viu que a bebida, só trazia coisas horríveis para a vida dele, da família dele, que ele nunca mais ia beber. E assim, dentro desse contexto, eu voltei de novo pra fazenda. Aí voltamos, toda vez que eu tentava me separar dele, e que a gente se reconciliava, eu cantava aquela música "Cada volta é um recomeço". E eu saía cantarolando essa música na volta do trabalho, e eu dizia pra mim mesma: "Vai ser um recomeço e tudo vai ser diferente, tudo vai se encaixar", porque eu amava aquele lugar. Apesar de todo o sofrimento que eu passei, apesar de todas as os infortúnios que eu passei, de todos os desafios, eu amava aquela vida no campo, aquela aquela tranquilidade de natureza, de conexão com a natureza. Eu gosto de conexão, desse tipo de conexão. E assim eu voltei. Eu voltei e como as roças dele estava bem, ele conseguiu fazer um Pronaf, comprou um trator,
Quando ele comprou esse trator, eu não sei por quê, todos os meeiros dele desistiram de trabalhar com ele, e esse trator ficou lá inutilizado, ele tinha que pagar. Ele cismou que ele ia fazer um alambique, e fez. Ele fez um alambique. Nesse momento que ele fez um alambique, ele já estava envolvendo com pessoas, assim, que não tinha nada a ver, nem comigo, nem com ele. Aquelas pessoas que têm o perfil de alcoólatra, pessoas que amanhecem em botecos, pessoas que não têm compromisso com a vida, pessoas de, sabe, quanto mais ele bebia, mais ele envolvia que com gente pequena, e mais ele me fazia descer ao mesmo nível, mais ele me menosprezava. A essa altura, ele não me deixava mais dormir, eu tinha que ficar a noite inteira ouvindo ele falar ao telefone, ouvindo a música. Ele aprendeu a gostar de uma música ruim, uma música muito ruim, uma música que eu não gostava de ouvir. E eu tinha que acordar às 5h40 para vir trabalhar, e 5 horas ele ainda estava no momento dele de loucura, de conversar, de acender a luz e não me deixar dormir. Eu comecei a ter ideias suicidas. Eu queria acabar com aquela dor, eu queria acabar com aquele sofrimento. Então eu comecei a planejar uma maneira de morrer, porque eu cheguei numa conclusão que só a morte poderia me livrar dele, daquela vida, daquela dependência emocional, daquela violência, daquela situação de não dormir, de não conseguir cumprir com o meu trabalho da maneira que eu tinha que cumprir, porque eu tinha que vir da roça. Eu viajava 16 quilômetros, às vezes tinha muita lama, eram 30, 40 centímetros de lama que eu tinha que enfrentar. E como eu já não estava aguentando, nessa altura da minha vida, eu não estava aguentando aquela situação de antidepressivo, de antipsicótico. Aí eu já estava tomando antipsicótico porque eu comecei a surtar. Eu comecei a surtar e quebrar a casa toda. Eu quebrava as coisas que eu mais amava em minha casa. Era como se eu estivesse me punindo por não, eu não sei explicar. Era uma coisa muito psicológica, porque eu não quebrava nada que eu não gostasse, eu só quebrava as coisas que eu amava. Eu já tomando antipsicótico e já não dormia mais, eu comecei a perder muito peso e comecei a tentar me matar. Em 2018, eu cheguei num limite tão extremo da minha vida, que eu peguei uma mochila e coloquei nas costas e saí de casa. Um sobrinho dele morava no litoral norte de São Paulo, e uma irmã dele, que sempre foi, assim, mais ou menos carinhosa comigo, falou: "Ô Bethânia, por que que você não vai?" E eu fui, mas antes de ir eu dei entrada no meu passaporte. A minha filha já não morava mais no Brasil nessa época, ela já tinha ido embora para Portugal, e eu falei: "Eu vou embora, vou tirar meu passaporte e vou embora do Brasil". Aí fiquei em Barra do Una de acho que 20 de dezembro até 18 de janeiro para passar na Polícia Federal para tirar meu passaporte. E nessa viagem, eu recebi uma mensagem de um rapaz que eu conheci, que foi fazer uma reportagem lá na fazenda sobre a cachaça. Eu vou chamar esse rapaz de C. Eu tinha tirado umas fotos em Barra do Una e postado no meu Facebook, e ele me mandou uma mensagem me falando coisas, assim, que eu nunca tinha ouvido de ninguém. E aquelas palavras dele entraram, assim, na minha mente como flechas.
sei lá, eu estava tão doente, eu estava tão decadente, eu estava tão depressiva, tão num momento da vida tão difícil que aquelas palavras, tiveram um efeito muito louco na minha cabeça. E eu me apaixonei por esse rapaz. Eu tinha separado dele em novembro, em dezembro eu me apaixonei. Hoje, olhando assim para trás, eu vejo que foi como se fosse uma âncora, um porto, onde eu, sei lá, onde eu me encostei para talvez para segurar em alguma coisa, porque eu estava tão à deriva, que aquilo chegou assim, transformando tudo dentro de mim. E eu, na volta para Belo Horizonte, para passar na Polícia Federal para assinar, para tirar foto do passaporte, eu acabei me encontrando com esse rapaz, e foi uma coisa muito intensa, foi uma paixão muito intensa. Isso foi em janeiro. Em maio de 2019, eu fui embora para Portugal. Comprei umas malas, coloquei algumas coisas dentro e fui embora para Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, eu senti uma tristeza que não tinha nome, era uma tristeza tão profunda, que como assim, gente? Como assim eu me apaixonei e não vou viver essa paixão? Não posso. Eu não posso viver. Eu fiquei em Portugal 30 dias chorando, emagrecendo, e quando eu vi, assim, aquelas ruas de Lisboa muito movimentadas, eu senti a vontade de acabar com tudo ali, no metrô, na rua, naqueles monumentos gigantes, aqueles castelos com aquelas torres enormes, que o meu corpo visitava, mas a minha alma estava sangrando. E eu falei para minha filha: "Eu não consigo ficar, eu preciso ir embora". Só que era uma decisão tão difícil, porque eu não queria ir embora, mas eu não estava, o meu corpo estava tão pequenininho, tão magrinho, que eu não tinha força física para ficar, e eu tinha que trabalhar. Como eu ia trabalhar? Eu não tinha condições físicas, e o meu psicológico consumiu o meu físico, sabe. Foi uma coisa assim que, quando o meu cérebro não dava conta mais de processar aquela situação, ele começou a atacar o meu corpo, e eu comecei a ficar muito magra, muito magra. Aí eu falei com a minha filha: "Eu vou embora". Ela falou: "Mãe, pelo amor de Deus, não vá. Eu seguro até você melhorar, até você conseguir um peso, nós vamos conseguir um médico". Eu falei: "Não, eu vou". Eh, eu tinha saído de casa em novembro, em maio eu fui para Portugal, e eu comecei a receber fotos que o meu ex-marido fazia, tipo um altar com minhas fotos, com meu nome. Eu não sei para onde eu vou voltar, mas eu vou voltar. E ela avisou. Eu não tinha, em verdade, eu não tinha cortado contato com meu ex-marido. Eu falei para ele: "Eu vou embora, eu não vou conseguir ficar. Eu sei que eu vim para ficar, mas eu não estou conseguindo ficar, porque o meu corpo não está suportando". E e assim foi, assim eu vim. Aí ele falou assim: "Você quer que eu vá te buscar?". Eu tive que parar a uns 110 quilômetros daqui, onde o ônibus me deixava no último lugar. Ele falou assim: "Eu vou na rodoviária te buscar". Aí ele foi, me levou para um hotel, e eu sentei com ele na cama e falei: "Enquanto a gente esteve separado, eu conheci uma pessoa, eu me apaixonei por uma pessoa. Eu estou voltando, eu não tenho onde ficar". E ele falou: "Não tem problema, você fica na minha casa". Olha a loucura do ser humano, é muita loucura. Hoje, olhando assim para trás, eu percebo como eu pude ser tão
tão sem noção. Quando eu cheguei na casa dele, já tinha se passado 7 meses que eu tinha saído, eu tive uma febre, eu tive uma febre de 41 graus, e o meu corpo saltava na cama. O meu corpo saltava, e ele saía para beber, eu ficava em casa, e eu falava: "Por que que eu estou aqui?". Se eu já estava com a mente bagunçada nesse momento da minha vida, e agora tudo desceu ladeira abaixo. Aí quando ele viu que eu ia morrer, ele me trouxe em um médico. Esse médico, foi uma das principais pessoas que me ajudaram a sair de vez da vida dele. Ele era um clínico geral, junto com aquele sentimento que eu tive, que eu sabia, eu ainda estou viva, eu ainda posso ter um sentimento, mesmo que eu não viva esse sentimento, mas eu me senti muito muito fêmea, muito mulher. E quando ele me trouxe para esse médico, ele foi uma pessoa, assim, de grande relevância na minha saída definitiva da vida dele. Porque quando eu cheguei, ele regulou minha medicação, eu comecei a ficar mais forte. E quando eu já estava, assim, mais ou menos 30 dias depois, ele falou para mim: "Olha, eu não vou resolver sua vida, remédio não vai resolver a sua vida, a sua situação, a sua doença não é uma patologia, porque isso é resultado da sua vivência. Ou você aceita a vida que você vive, ou você procura uma maneira de de se encontrar, porque só a partir desse movimento que você fizer em sua vida, é que você vai encontrar uma maneira de viver mais em paz". Naquela época, 2019, eu não tinha força. Eu não tinha força para sair. Eu achava que se eu fosse sair da vida dele, eu ia passar necessidade. Todo o medo que eu sentia do meu pai quando era pequena, ele ele se multiplicou, ele se multiplicou por 10 a essa altura. Eu tinha muito medo, eu tinha muito medo. Nesse ano eu senti muito medo. Eu pensava: "Não existe saída, não existe. Eu não vou conseguir". E teve um dia que o meu vizinho tinha feito uma cirurgia cardíaca, e a médica tinha orientado ele a fazer caminhadas. Ele chegou em minha casa, eu estava em cima de uma escada, com uma corda amarrada no teto, no madeiramento do teto. Não sei como ele me socorreu, eu não me lembro bem, foi como se eu tivesse saído do ar nesse momento. E quando eu acordei, já tinham várias pessoas ali ao meu redor. Eu tinha chegado na casa dele em junho, acho que isso aconteceu em julho. Em novembro, no aniversário da minha filha, ele ele falou uma coisa comigo que me deixou muito revoltada. Tinha uns rapazes cortando o gramado do jardim, e eu estava no quarto, ele já era de costume amanhecer o dia com o som ligado e conversando. Teve um tempo na vida dele, na nossa vida, que ele passava horas e horas conversando com o espelho. Era uma conversa que parecia que ele falava e algo, alguém, não sei que vibe, que loucura era aquela, que ele respondia ao espelho, ou o espelho respondia a ele. Eu sei que ele ficava por horas conversando com o espelho, e aquilo me causava muito medo, eu tinha muito medo. Eu sentia uma energia muito muito ruim saindo daquilo tudo. E esse dia em especial, os rapazes estavam cortando o gramado, ele falou assim: ele tinha falado tipo assim: "Esses cara é besta, uma puta dessa
tinha que pegar, os 2 tinham que pegar. Um colocava atrás e o outro colocava na frente. Só que ele falou com todas as letras. E eu me senti muito ofendida com o que ele falou. E nessa hora eu estava cortando um queijo, eu joguei o queijo nele, mas ele já tinha provocado porque ele queria minha reação. Quando eu reagi, ele partiu para cima de mim e foi uma luta corporal, assim, de horas. Eu estava com a unha, sempre tive a unha, assim, mais ou menos um pouco grande, eu arranhei ele todinho de unha, e teve uma hora que eu bati o sapato na cabeça dele, uma bota que eu tinha, e fez um sangramento, um pequeno sangramento. A partir desse momento, ele ficou muito louco. Ele me amarrou, não sei como que ele, bêbado, conseguiu me amarrar. Ele me manteve por umas 3 horas amarrada, e durante o tempo que eu fiquei amarrada, ele me bateu muito. Eu tive hemorragia no olho, na boca, eu fiquei com mais ou menos uns 60 hematomas pelo corpo. Esse bater em mim foi uma retaliação, porque ele sabia que nesse momento eu já, na minha alma, já não pertencia mais a ele. Eu só estava na casa dele, tipo como uma hóspede, e ele não se conformava. Aí ele me bateu muito, quebrou meu telefone, jogou 1 litro de leite em cima de mim no chão, amarrado, não sei por quê. E quando foi, assim, mais ou menos umas 4 horas da manhã, ele me desamarrou, chamou as irmãs dele vieram. Uma irmã em especial veio e me deixou incomunicável com a minha família, e ela tipo que montou guarda na porta do meu quarto, para eu não sair, para eu não entrar em contato com ninguém. Ela passou o outro dia, o dia inteiro de guarda. Nesse momento eu me senti muito coagida, muito destruída, tanto física quanto psicologicamente. Eu já não conseguia mais resolver nada na minha vida, porque eu estava apaixonada por outra pessoa, na casa de meu ex-marido, porque eu não tinha para onde ir, e depressiva, fazendo várias tentativas de suicídio, e agora, nesse momento, eu tinha sofrido uma violência física muito horrível. Eu tinha mais ou menos uns 60 hematomas pelo corpo. E aí, quando essa irmã dele foi embora, assim, lá pelas 22h30, eu falei para ele: eu preciso avisar a minha família a minha situação. Ele falou assim: mas você não pode. Eu falei: eu posso. Aquele meu amigo que me tirou da escada, que eu estava tentando me suicidar, eu fui na casa dele, a esposa dele, quando me viu, ela ficou muito chocada. Ela me levou para dentro do quarto dela e ela me abraçou, e ela se compadeceu muito com a minha situação e pediu para eu tirar a roupa. Eu tirei a roupa, ela fotografou meu corpo e mandou para minha família. A minha família foi lá, me buscou mais uma vez, pegou o que sobrava de mim e trouxe para casa do meu sobrinho, até que o rosto era dava para levar, mas o problema foi mais no joelho. Ele puxou a minha perna como se fosse a perna de uma galinha que ele quisesse arrancar. E nesse movimento ele lesionou o meu joelho de uma forma muito, muito agressiva. E eu não podia ir trabalhar, eu não aguentava ir trabalhar porque eu estava toda machucada, eu estava com o joelho muito inchado, e eu falei para ele: eu preciso ir ao médico. A mesma irmã que me coagia me colocou no carro, me levou ao médico. Lá ela entrou na consulta para se certificar que eu não ia dizer ao médico que foi ele que me bateu. O médico me deu mais ou menos 10 dias de atestado. Eu pude sarar um pouco e voltar para o trabalho. Eu não sei como que eu não perdi meu trabalho. Eu aproveito até o momento para agradecer
uma secretária de educação que passou em minha vida e me compreendeu de uma maneira muito especial, Vânia. Isso foi no dia do aniversário da minha filha, dia 3 de novembro. Eu passei pelo repouso que o médico pediu, melhorei e voltei para a roça de novo. Eu não eu não tenho nenhum orgulho de dizer que eu voltava. Eu voltava porque ele me dominou de uma maneira tão profunda, que eu não conseguia enxergar uma luz no fim do túnel. Eu era totalmente 100% dependente emocional. Eu não era mais dependente financeira, mas eu era dependente emocional. E eu achava que o meu ganho como auxiliar de serviços gerais não era suficiente para eu viver e para eu me bancar. Então, o meu pensamento vivia o tempo todo girando em torno disso. Você não pode, porque você vai passar necessidade, porque você não tem, porque você não tem cacife para enfrentar a sua vida. Quem você pensa que é? É, em dezembro, após ele ter me espancado, eu ainda consegui reunir a minha família. Foi a última reunião da família. E o meu pai já estava doente nessa época. Meu pai estava com trombose e eu estava tendo assim uns momentos de perdão. Eu tinha pedido aos meus irmãos que todos os momentos que ele precisasse de ajuda, eu queria ajudar, porque eu precisava perdoar aquela violência e aquele medo que ele me ensinou a sentir. Eu precisava perdoar o meu pai. E a única maneira de perdoá-lo seria conviver com ele. E essa festa foi também para a gente ter, foi uma festa de Natal, foi, a família se juntou, todo mundo levou um prato e eu montei uma mesa muito linda para 35 pessoas, a minha família é muito grande. E foi um momento muito bom com meu pai. E em fevereiro, isso foi em dezembro, em fevereiro eu tive o último surto. Eu surtei porque eu tinha que vir numa reunião da escola, ele não queria que eu viesse com a blusa que eu estava vestida. Eu vesti, tinha uma blusa tipo essa aqui por cima, ele falou: "Você não vai". Eu precisava da chave da moto e a minha cabeça girou, eu surtei, foi uma coisa assim muito, muito louca. Em abril de 2020, pula para a pandemia. A pandemia começou em março, o meu filho morava na Bahia, veio embora porque perdeu o trabalho, ele e a esposa dele perdeu o trabalho, e veio ficar em casa, porque teve o lockdown. Então a gente ficou com medo de fechar as fronteiras e foi buscar ele imediatamente. Ele veio. Quando a minha nora chegou em casa, eu passava praticamente todo o tempo dopada. Eu não conseguia mais abrir a janela, eu não conseguia mais ver a luz do dia, porque eu não queria de forma nenhuma estar ali. E ela ia no meu ouvido e falava assim: "Você consegue, você é forte, você é capaz, você vai sair dessa. Busca sua força, ela está em algum lugar". E a partir disso eu comecei a procurar uma casa. E eu aluguei uma casa. Antes de sair de casa, eu tive uma briga muito grande com a irmã dele, porque dentre todas as violências psicológicas que ele fazia, ele, no dia 29 de abril, ele entrou no meu quarto, eu estava dormindo, ele cortou o braço dele assim, com um canivete. Quando o sangue começou a escorrer, ele raspou a lâmina e lambeu o sangue na lâmina. E para mim foi como se ele estivesse passando uma mensagem: "Eu bebo o meu sangue e bebo o seu". E aquilo me causava um pavor muito grande. E eu tinha filmado ele fazendo isso e mandei para um sobrinho dele e meus 2 irmãos meus, um sobrinho dele e um sobrinho meu. E esse vídeo acabou chegando, né, na irmã dele, a que me coagia,
a que se achava a poderosona, ela entrou dentro do meu quarto, colocou o dedo no meu rosto e falou comigo assim: "Você conseguiu o que você queria. Agora eu vou te mostrar quem sou eu". Nesse momento, a minha cabeça, eu já estava surtando, eu surtei. Eu surtei e de suicida eu quase me transformo em uma homicida, porque eu quase matei ela. A gente foi parar na delegacia e 1 mês depois eu saí definitivamente da casa dele. Isso foi no dia 27 de maio de 2020. Quando eu cheguei na casa nova, a minha a minha nora foi um esteio bem grande. Depois de tanta humilhação que eu tinha passado, eu encontrava um conforto com a presença dela. E ela me ajudou muito nesse processo. E aconteceu que a casa que eu consegui alugar, onde cabia minhas coisas, era de frente à mercearia de meu pai. Ele tinha uma loja de ferragens, não é mercearia, é uma loja de ferragens. E a vida toda ele tinha sido comerciante nesse lugar. E o fato de estar morando de frente à loja dele me aproximou muito dele. E ele me protegeu muito nesse momento. E pela primeira vez na vida, eu senti que eu amava ele, porque até esse momento eu só tinha medo dele. O meu pai era a figura do medo, e a partir desse momento ele se transformou na figura do amor. Amor de filha, foi uma partilha muito grande, e ele já estava muito doente, e mesmo assim ele trabalhava todo santo dia. Ele não a loja dele não entrou naquela seleção de lojas que necessitavam ser fechadas, ia permanecer o tempo todo aberta a pandemias. E todos os dias, às 11h30 da manhã, quando eu saí de casa, teve um momento que eu não tinha dinheiro para comprar comida para mim, e para minha nora e para o meu filho que estavam em casa. Mas eu já tinha aprendido que eu não podia ficar em silêncio, eu tinha que falar, e eu tinha que falar com a minha família. Eu chamei a minha irmã, aquela que me buscava, e falei para ela: "Eu não tenho provisões dentro de casa". De repente, meu pai chegou com tudo que eu precisava, com tudo que uma casa precisava, do produto de limpeza à carne, tudo. Ele falou: "Você não vai passar por necessidade, eu estou aqui". E a partir desse dia, todos os dias, às 11h30 da manhã, o meu telefone tocava, ele me chamando, me convidando para ir almoçar. Às vezes eu ia, às vezes eu não conseguia ir, porque eu estava no luto da separação. Por mais que eu pensei que fosse ser, eh, muito, muito difícil, não foi tão difícil. Eu entendi ali que o silêncio era 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 uma coisa muito linda. Minha mente não era a minha mente, e o ambiente que eu vivia era um ambiente muito barulhento, muita conversa, muita coisa desconectada. E eu comecei a experimentar o silêncio, e eu senti um prazer muito grande. Nesse momento eu estava fazendo terapia com uma médica de Belo Horizonte. Ela me deu ela me ensinou, assim, como se fosse uma criança. "Eu vou te dar exercícios aqui de 10 minutos. Você vai simplesmente limpar a mesa, vai escovar os dentes, vai". Era uma coisa, assim, como se fosse uma coisa para criança. E aos poucos eu fui me levantando e fui abrindo as cortinas, e comecei a sentir prazer com a luz, porque eu não sentia. E fui me recuperando, e fui entendendo que eu conseguia sim viver sem ele. E 8 meses após a minha separação, meu pai faleceu. No momento que ele faleceu, era só eu, ele e a morte. Eu fui a última pessoa que ele viu. Parece, assim, que todas as vezes que eu experimentei o amor, ele escapou das minhas mãos, de uma maneira ou de outra, e eu tive de me despedir dele. E aquele luto da separação que já estava quase passando, ele voltou com muita força,
com muita força. A essa altura, meu filho já tinha saído de casa de novo, com a esposa dele, e eu estava completamente sozinha. E eu sofri muito, 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 muito. Com a ajuda da terapeuta e com os exercícios que ela ia me ensinando, eu fui de novo me reequilibrando. E eu eu comecei a conhecer uma outra mulher que existia em mim. Eu O médico, esse médico que eu falei, ele começou a tirar os remédios. Tirou um, depois tirou 2, até que tirou todos os medicamentos. E nunca mais eu tomei antidepressivos. 2022, eu voltei para a escola e voltei para o banco, mas a escola me frustrou, porque eu não conseguia, não desafiava meu cérebro. Estudei 1 ano, concluí a 8ª série e fiz a prova do governo federal, o Enseja, passei na primeira tentativa, fui muito bem. Em redação, em todas as matérias, eu fui muito bem. O ano No ano passado, eu voltei a Portugal para acompanhar o nascimento do meu neto. Dessa vez eu já fui com uma estrutura completamente diferente, aproveitei muito meu neto, minha filha, eu passei, conheci vários lugares. O meu irmão me deu esse lugar que eu estou aqui agora gravando, para eu morar, porque quando eu saí daquela relação de 30 anos, eu não trouxe absolutamente nada, nada. Eu era tão insignificante que eu não trouxe nada, nada, nada. Deixei tudo para trás. E meu irmão me deu esse lugar para eu morar. Eu entrei na faculdade. Eu comecei a cursar pedagogia. E toda vez que eu recebo uma nota de um relatório, de um trabalho, e ela vem fechada, eu tenho mais consciência de que eu não sou louca, de que minhas faculdades mentais estão em pleno vapor, em pleno exercício. O motivo de gravar esse vídeo é para, quem sabe, inspirar outras mulheres que são subjugadas, que se veem dentro de relações completamente abusivas e e que têm medo de enfrentar a vida. eh, Talvez ouça essa história, se inspire e veja que você pode, você consegue, não importa as circunstâncias, ou pode passar o tempo que passar. Nunca é tarde para você recomeçar qualquer coisa em sua vida. E eu dedico também à minha filha, ela é mulher como eu, a minha neta, que também é uma mulher, um dia será uma mulher, e toda mulher que se vê numa situação difícil, ou mesmo as que não estão, se aparecer sinais, observe os sinais, eles estão ali, a gente que fica apaixonada e não enxerga. E encontre a força que existe em vocês para sair, não importa o buraco que você esteja, você consegue sair sim. E aí, o que você
achou da história da Bethânia? Compartilha essa história com todo mundo que você gosta, comenta para eu saber o que você achou. Lembrando que essa história já ficou no passado, aqui é um canal de apoio, de acolhimento, de união, portanto, seja cuidadosa com as palavras. E se você quiser contar sua história de divórcio no nosso canal, é só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. A próxima história é da Ana, que sonhava em se casar com um pastor, só não sonhava que viveria um inferno na terra. Está imperdível, então já se inscreva no canal e ative o sininho. Aí ele prendia meus braços, ele tampava minha boca, ele me enforcava. Eu acordei muitas vezes na madrugada com ele em cima de mim, sabe, assim, tampando a minha boca, sabe? E falava pra mim ficar caladinha. E eu falava, não faz isso, pelo amor de Deus. Muitas vezes ele fez isso. Ele, eu vou fazer, é o que você merece.